O ministro da Economia e o presidente do Banco Central estão no paraíso. Esta semana a notícia de que Paulo Guedes e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, possuem contas em ilhas virgens, o Paulo Guedes e o presidente do Banco Central em outro offshore. Bom, a esquerda caiu matando em cima do ministro Paulo Guedes pelo fato de ele ser ministro da Economia e ter depósito em dólar no outro país. Bom, isso não tem nada a ver com a situação dele. Se fosse assim, o Henrique Meirelles não podia ter sido ministro da Fazenda, nem presidente do Banco Central no governo do PT. O problema de alguém ter dinheiro no exterior não tem problema nenhum. Não vejo nenhum problema ético, nenhum problema moral. Mas ele ganhou esse dinheiro. O que precisa saber é se esse dinheiro saiu do Brasil e se foi para lá. Aí sim. Coisa que até hoje o Brasil não conseguiu fazer, porque o dinheiro que saiu aqui do Brasil, da Petrobras, ninguém sabe como saiu e foi parar também nos paraísos fiscais. Isso é uma coisa que a nossa Receita Federal é ótima para cobrar impostos, mas é difícil para pegar os evasores de recursos brasileiros. O outro aspecto também que a esquerda fala é que ele, como ministro da Economia, ele não pode ter acesso ao valor do dólar. Ora, se cada vez que o dólar sobe, importa para quem? Os Estados Unidos, né? Lógico, a moeda americana fica cada vez mais forte. Para o Brasil, não. Por outro lado, trazer o dinheiro para o Brasil, ele vai ter que pagar impostos. O que isso já foi feito no governo da Dilma e que ninguém trouxe para cá. Primeiro, porque trazer para cá para quê? Não existe nenhuma condição de investimento, nenhuma possibilidade de segurança para esse dinheiro. Os próprios agricultores do agronegócio estão deixando suas reservas lá no exterior. Não estão trazendo para o Brasil. Em função exatamente da situação econômica do país. Por várias razões, se existe segurança de deixar o dinheiro no outro país, que deixe lá. Bom, tudo isso é questão política num país que me parece que está numa situação de um governo de pato manco, né? Uma expressão americana que a gente não deve gastar boa munição em bicho morto. O governo Bolsonaro, infelizmente, é um pato manco. O outro aspecto dessa semana que chamou a atenção foi a questão do preço da gasolina, que não tem solução. Se os árabes não continuarem aumentando a produção, aumentando o preço ou diminuindo a produção, não tem solução, porque nós importamos petróleo. Agora, o interessante é o seguinte, que não existe nenhuma nota do quanto a Petrobras está ganhando, porque ela exporta gasolina e exporta petróleo. Isso ninguém fala, é interessante isso, né? Esse é um aspecto que deixa a gente, às vezes, meio perplexo, porque se de um lado sai, do outro entra, e ninguém fala do que entra, só do que sai. O outro problema da Petrobras é o seguinte, ela precisa repor o seu caixa, melhorar a sua situação econômica e financeira que foi praticamente destruída. De três maiores empresas de petróleo do mundo foi lá para baixo, né? Então isso realmente também esperar que a Petrobras vá baixar o preço, esquece. Então a situação é essa, não tem de onde fugir. Se o preço do barril subir, a gasolina vai subir. O outro aspecto é que o presidente Bolsonaro disse que o problema do custo do petróleo e da gasolina na bomba está no ICMS. De fato, 27% que nós pagamos de gasolina, nós pagamos em imposto. Acontece que os municípios e os estados estão felizes da vida, estão com todas as suas contas arrumadinhas, porque com a inflação em alta, o preço da gasolina do jeito que está, o ICMS está bombando. Então todos os estados que estavam com situação de caixa resolveram sua questão
E os municípios que recebem parte esse ICMS estão felizes da vida com o preço da gasolina. Enfim, esse é o nosso país, um país totalmente desestruturado, que falta coragem política para colocá-lo no devido lugar. A última notícia, que também dessa semana, que ocupou o espaço, é o fim da CPI da Covid. Uma CPI tem sempre a finalidade de corrigir fatos que saíram da norma ou que não eram previstos. Ou seja, uma CPI é uma correção da administração pública. Me parece que essa CPI virou uma CPI política e eu acho que ela vai atingir os objetivos dela, porque ela vai indiciar mais de 55 pessoas, inclusive o próprio presidente da República. O relator já disse que vai distribuir isso para PGR, para a AGU, vai para o Ministério da Tribunal de Justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal, e ele esqueceu de mandar isso para a Polícia Federal. Por que não vai para a Polícia Federal? Eu acho que deveria mandar só para a Polícia Federal, fazer o inquérito. Com certeza a PGR vai pedir, né? Talvez fosse uma redundância, mas existem casos que, especificamente de fraude, que precisariam ser investigados por uma polícia técnica. É o caso da Polícia Federal. Então, nós estamos nessa situação, uma inflação de 2 dígitos, o desemprego em massa, a linha da miséria aumentando, ou seja, Brasil, pátria amada, desgovernada.